Olá, pessoal que acompanha os vídeos do canal Lealdade em Padrão. Hoje é a hora e a vez de falarmos a visão palmeirense de como foi a temporada 2025 do São Paulo Futebol Clube. É do conhecimento de todos que o São Paulo não disputará a Libertadores de 2026. Por quê? Nem Fluminense e nem Cruzeiro tem mais chance de ser campeão. Nem para a final não foram eliminados respectivamente por Corinthians e Vasco da Gama. E deixando já adiantado, estaremos sim na torcida pelo Vasco. Difícil, mas não é impossível. Como eu já disse em outros vídeos, o impossível não existe. Mas, falando de São Paulo, mas e antes já de citar a visão palmeirense do São Paulo em 2025 e meio que projetando o que poderá ser, se é que algo pode ser para 2026, ia pedir para você já deixar o seu like, você que nos acompanha, ou você que acabou de chegar e quer saber mais que esse palmeirense que tá falando do meu São Paulo, tá falando do Corinthians, e fala do Flamengo, e fala do próprio Palmeiras, mas seja bem-vindo, já deixa já o seu like, caso também se não for inscrito, já se inscreva também, não perca tempo, se inscreva, compartilhe o conteúdo do nosso canal Lealdade em Padrão e ative as notificações do YouTube. E vamos lá falar desse São Paulo, que 2025 foi mais capas de jornais de fofoca ou de páginas policiais, porque foi escândalos, polêmicas, mais uma temporada sem título do São Paulo, né? Então vive hiatos enormes, né? Sem títulos importantes, ganha a Copa do Brasil, ganha um Paulista, mas não é algo contínuo, e 2026 mostra que não será diferente. Então isso para o São Paulo, um time da grandeza do São Paulo Futebol Clube, é grave. Para você que não é São Paulino, por mais que eu estou fazendo esse vídeo, por você, torcedor São Paulino, para você que não é e também nos assiste, você que não é São Paulino, o São Paulo tem uma pitada de como fosse uma série, um filme de comédia, para você que não é São Paulino. Por quê? São coisas tão pitorescas que acontecem com o São Paulo. Quando eu vi, uma das notícias que eu quero mensurar desse bastidor turbulento de São Paulo, quando falou sobre a caneta emagrecedora. Eu pensei que eu estava vendo algo sobre, algo de fofoca, sobre aquele canal do Léo Dias, que fica pesquisando a vida de famosos, de jogadores. Não, era uma página esportiva falando que o médico do São Paulo estava receitando, por conta própria, caneta emagrecedora, que é caríssimo, e tanto que só tem uma única uma firma, uma fábrica única aqui no Brasil, e sendo que o manual desses que estava indicando para os jogadores do São Paulo comprar, atletas do São Paulo, até teve casos no time feminino, também no masculino também, que não era nem do Brasil, a chance de ser coisa do exterior, porque o manual vinha em inglês. Agora eu falei, nossa, é uma coisa tão por debaixo dos panos, mal feito, a cara da gestão do São Paulo já há anos, já tem 10, já tem 15 anos que o São Paulo vive nisso, e traduz toda essa bagunça dentro de campo. É muito difícil ver um time bagunçado fora que esteja nadando abraçada. Você pode ganhar um título ou outro, mas você não é dono de si, não é dono de uma situação. Só vive esporadicamente de títulos pingados lá e acolá. Outra coisa que me chamou muita atenção do São Paulo também, no bastidor, é a polêmica, né, da ex-mulher do presidente Júlio Casares, né? E também achei, não sei se o filho dele também deve estar em alguma polêmica também. A família Casares também já não é muito bem quista dentro do Morumbi. Mas a polêmica de cessão dos direitos para uso dos camarotes do Morumbi em show da Shakira. Olha, e não estamos falando de futebol. Polêmicas de camarote do estádio para show da Shakira. São Paulo, a torcida de São Paulo que diz que não aluga estádio, faz até musiquinha, mas aluga estádio sim, e você tem que alugar mesmo, senão não fecha as contas no final do mês, e nem assim o São Paulo consegue fechar. E caneta emagrecedora, teve casos de jogadores do São Paulo que estavam passando mal, porque é algo que abruptamente faz o atleta, o jogador, perder peso muito rápido. É uma coisa que, pô, é sério, é São Paulo isso? Acaba sendo uma vergonha.
outro ponto que também me chamou nessa temporada de 2025 do São Paulo, uma coisa que isso eu já não gostei. Sou palmeirense, eu tô falando, tô relatando os fatos que a mim me foi passado. Eu vi, eu acompanhei, mas um fato bem chato, no caso, que foi aquele episódio do dito por muitos São Paulinos, o maior roubo de todos os tempos. Quando teve Palmeiras e São Paulo, o Palmeiras ganhou do São Paulo e durante o jogo teve um pênalti claríssimo não marcado para o São Paulo, né? Isso acabou favorecendo o Palmeiras, mas usar os termos que São Paulinos e flamenguistas usaram em conjunto, né? A união, né? São Paulo e Flamengo, usando que foi o maior roubo, roubaram para o Palmeiras. Não, foi somente falha da nossa péssima arbitragem. Tanto que se eu fosse embarcar nessa também, eu podia estar chorando agora que o Palmeiras foi roubado na final da Libertadores, quando o jogador do Flamengo praticamente rasgou a canela do Bruno Fux. Mas simplesmente foi falha da arbitragem brasileira e sul-americana, que é muito fraco. Agora colocar roubou para fulano, roubou para ciclano, isso é muito baixo. E o São Paulo embarcou nessa ideinha do flamenguista, que o flamenguista quis criar um clima de animosidade, o Palmeiras vir a perder o Brasileirão. E até por incompetência própria, o Palmeiras veio a perder Brasileirão, Libertadores, aí pode, Copa do Brasil, Paulistão, perdeu tudo também. Mas o São Paulo embarcar nessa, de maior roubo do mundo, sendo que foi apenas, não apenas, mas foi um erro crasso de arbitragem. O time que eu torço, Palmeiras, já foi prejudicado, já foi favorecido, mas usar termo, foi o maior roubo, o esquema Crefisa, isso, uma coisa é uma narrativa tão chata, tão cansativa, e o São Paulo cai nessa, mais algo mais que o São Paulo passa também. Esses esqueminhas, é coisa de time baixo, time pequeno. E para citar também falar do São Paulo todo, falar de bastidor e falar de time, vamos falar da campanha do São Paulo, como o São Paulo foi nesse 2025, por que foi tão mal assim? Vamos tentar relatar campeonato por campeonato? A campanha do São Paulo em 2025, o Paulistão foi eliminado pelo Palmeiras na semifinal. Isso pode até, de certa forma, ser normal, porque é clássico. Então, no caso, o Palmeiras podia eliminar o São Paulo, como eliminou, como podia ser como o São Paulo poderia eliminar o Palmeiras. Então, chegou até a semifinal, meio que é a obrigação do time grande. Perder para outro time grande é clássico, então não vamos reclamar do São Paulo. Mas teve Copa do Brasil, e o São Paulo foi eliminado bem, tal qual o Palmeiras foi eliminado para o Corinthians, o São Paulo foi eliminado em oitavas de final para o Atlético Paranaense, em Copa do Brasil. Ganhou o jogo a primeira partida no Morumbi por 2-1 e perdeu por 1-0 o jogo na Arena da Baixada, tá? Em Curitiba. Aí fomos para os pênaltis, o São Paulo cometeu a vergonha de perder os pênaltis por 3-0. Sério, parece placar de jogo. O São Paulo conseguiu fazer um golzinho nos pênaltis. Aí nisso foi-se. Então não tem muito o que se questionar. Então foi uma queda precoce. Foi algo que doeu no São Paulino. Libertadores, São Paulo foi eliminado nas quartas de final. Podia pegar na semi o Palmeiras, dar o troco no Campeonato Paulista. Não. Aí nesse caso a minha opinião, vergonhosamente o São Paulo perde de 2-0 para a LDU em Quito e perde também para a LDU no Morumbi. Aí não tem o que defender. Aí é complicado. Então, 2-0, o São Paulo perdeu fora. Um placar era reversível no Morumbi. Perdeu uma enxurrada de gols. Tanto no mando da LDU em Quito, como também perdeu uma enxurrada de gols no Morumbi. Então foi 2-0 para a LDU e 1-0 perdendo também para a LDU vergonhosamente no Morumbi. Brasileirão, São Paulo terminou em oitavo colocado, que ficou até nesse anseio. O Campeonato Brasileiro acabou para o São Paulo, mas São Paulino ficou torcendo. Torcer para o Fluminense e para o Cruzeiro ser campeão da Copa do Brasil, que o Tricolor vai para pré-Libertadores. Não foi. São Paulo fica somente com a Sul-Americana, oitavo lugar, oitava colocação no Brasileirão, com 51 pontos. Então, a diferença
bem distante para os líderes, Palmeiras e Flamengo, que foram campeão e vice-campeão. Então o São Paulo nem sentiu o cheirinho do título, né? Ficou na 8ª colocação, querendo que poderia vir um milagre, um fato improvável, um Cruzeiro campeão, um Fluminense campeão, nem foram nem para a final. E já indo agora para os finalmente, o meu achismo do São Paulo teve, ao meu ver, um lado bom, que o São Paulo não foi para Libertadores. Isso é um lado bom, porque tem que primeiro arrumar a casa. Não adianta o São Paulo ficar naquela de eu sou soberano, eu sou tricolor, sou isso, sou aquilo, e o time tá todo bagunçado. E para uma pré-Libertadores, passar vergonha como o Corinthians passou. Aí vai para uma Sul-Americana, cai numa Sul-Americana também. Então tem que primeiro arrumar a casa, depois ficar pensando em Libertadores. Esse é o meu achismo, o achismo palmeirense falando do São Paulo. Então é isso. São Paulo tem que mudar muita coisa, né? É óbvio. O São Paulo não pode falar também, o Palmeiras tem que mudar, não, sim. Isso vai ter um vídeo para falar do 2025 do Palmeiras, na minha visão. Vou fazer até do Corinthians, quando acabar a Copa do Brasil, falar um vídeo como é que foi o Corinthians ganhando esse 2025. Mas o São Paulo precisa mudar. Então, eu, na minha visão de palmeirense, eu quero que o São Paulo continue desse jeito, para mim tá ótimo, tá me divertindo muito, mas na visão de analista e até torcedor de futebol, não é legal você ver um rival que esteja capengando, tanto no bastidor como dentro de campo. Eu falo para meus amigos, assim, para parentes, eu desejo todo o mal do mundo para São Paulo e Corinthians dentro de campo. Ver São Paulo e Corinthians capenga no bastidor, para mim não me alegra nada. Eu tenho prazer em ser palmeirense e ganhar do São Paulo em campo, ganhar de um Corinthians em campo, de um Flamengo, do Internacional, mas ver rivais grandes, enormes em história, capengando, não é legal. Então essa foi a visão do torcedor palmeirense, do canal Lealdade em Padrão. Espero que você tenha gostado. Já reforçando, deixa seu like, se inscreva no canal Lealdade em Padrão. Se caso não for inscrito, já compartilhe o conteúdo, não esqueça, também é importante, compartilhe o conteúdo entre nos seus grupos e ative as notificações do YouTube. E vamos lá, vamos torcer, no meu caso, pro Palmeiras, agora final do ano, torcer por ver se o Vasco faz você, torcedor São Paulino, faça você feliz, né? E não deixar, porque se o Corinthians é campeão, aguenta os caras, aguenta os caras.